Imagine um homem que cresceu entre dois mundos, criado na corte do Egito, mas com sangue hebreu correndo em suas veias. Ele conhecia o luxo dos palácios e também a dor do seu povo escravizado. Durante anos, viveu no anonimato, longe das multidões, cuidando de rebanhos no deserto de Midian. Não era mais um príncipe, tampouco um sacerdote ou orador eloquente. Era apenas um pastor, um homem simples, moldado pelo silêncio do deserto e pelas longas caminhadas sob o sol escaldante. Esse homem era Moisés, chamado por Deus para uma missão extraordinária: libertar uma nação inteira da opressão do faraó e conduzi-la rumo à promessa divina. Moisés estava em Midian, uma terra árida e silenciosa, cercada por montanhas e vastos vales. Lá, a vida seguia seu curso simples: o barulho das águas no rochedo, o balido das ovelhas, o assovio do vento entre as pedras. Ele havia se acostumado ao anonimato, cuidava dos animais, andava descalço pelas trilhas poeirentas e encontrava paz naquela solidão. Mas havia algo diferente em Moisés. Mesmo longe do Egito, o clamor do seu povo jamais o deixou em paz. O eco da injustiça ressoava dentro dele e havia uma inquietação que nem o tempo conseguiu calar. Foi num dia como outro qualquer que tudo mudou. Enquanto pastoreava o rebanho nas encostas do Horebe, o monte de Deus, Moisés viu algo que jamais esqueceria: um arbusto em chamas, mas que não se consumia. Curioso, aproximou-se e então ouviu a voz, não como o som de um homem, mas como um trovão que ressoava dentro da alma: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E naquele momento, sua vida mudou para sempre. A voz de Deus não trouxe consolo, mas uma convocação. Eu vi a aflição do meu povo no Egito. Vai, pois, agora, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, assustado, hesitou. Quem sou eu para ir até Faraó? Não era guerreiro, nem eloquente. Era um fugitivo, mas Deus não buscava títulos, buscava um coração disposto. E assim começou a jornada. Moisés deixou para trás as paisagens calmas de Midian e marchou rumo ao coração do Império Egípcio, levando consigo apenas um cajado, sua fé e o peso de uma missão que parecia impossível. O Egito, com toda a sua glória e riqueza, era uma terra poderosa por fora, mas corrompida por dentro. Faraó se assentava num trono como se fosse um deus, e o povo hebreu gemia sob o peso dos tijolos e chicotes. Moisés se apresentou diante de Faraó, e suas palavras, embora ditas com temor, carregavam a autoridade do Altíssimo. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo. Foi como uma tempestade sobre o palácio dourado. Faraó riu, os magos zombaram, mas Moisés não recuou. E então começaram os sinais: águas transformadas em sangue, rãs, piolhos, trevas, morte. Cada praga era um golpe contra o orgulho egípcio e uma chance de redenção recusada. O povo começou a ver que aquele homem do deserto não era apenas um pastor. Ele era o porta-voz de Deus. E quando a última praga caiu, a morte dos primogênitos, a terra chorou. Faraó cedeu e o povo partiu. Moisés os guiou passo a passo pela escuridão da noite e pela luz da coluna de fogo. Eles atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e ali começou uma nova história. O Egito ficou para trás, mas a missão estava longe de terminar. O deserto não foi apenas um caminho, foi uma escola. Moisés teve que lidar com a murmuração, a ingratidão e até com tentativas de rebelião. Mas mesmo em meio à dor, recebeu a lei, palavras diretamente do céu, escritas pelo dedo de Deus. O monte Sinai tremeu, relâmpagos rasgaram o céu e o povo viu a glória divina. Moisés, o homem que outrora hesitou, agora falava face a face com Deus. Mas nem todos aceitaram sua liderança. Houve resistência, confrontos e inveja. Alguns tentaram desacreditá-lo, outros o desafiaram abertamente. Mas Moisés se manteve firme. Ele não agia por si, mas como enviado do Altíssimo. Quando a terra se abriu para engolir os rebeldes, todos entenderam que a missão de Moisés era sagrada. Ao longo dos anos, Deus também revelou a Moisés visões, promessas de uma terra que manava leite e mel, um povo forte, uma aliança eterna. Mas também mostrou o juízo sobre os desobedientes, a consequência da idolatria, da injustiça, da incredulidade. O coração de Moisés se partia a cada queda do povo, mas ele sempre intercedia. Perdoa-lhes, Senhor. Moisés não entrou na terra prometida, mas subiu ao Monte Nebo e de lá viu tudo o que Deus havia prometido. Ali sua missão chegou ao fim, mas o
impacto de sua vida jamais se apagou. Suas palavras atravessaram os séculos. Sua obediência, mesmo diante do medo, se tornou exemplo eterno. Moisés nos ensinou que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. A história de Moisés continua viva porque fala de libertação, coragem e fidelidade. Fala de um homem comum chamado para algo extraordinário. Fala de um Deus que ouve o clamor dos oprimidos e levanta libertadores no silêncio do deserto. E essa história ainda ecoa, desafiando cada um de nós a ouvir o chamado e a responder: eis-me aqui. O deserto, com sua vastidão silenciosa, havia se tornado o lar de um homem outrora poderoso. Moisés, antes príncipe do Egito, agora era apenas um pastor. Mas o que parecia exílio era, na verdade, preparação. O silêncio do deserto era o eco da voz de Deus moldando um libertador. Por 40 anos, o vento assobiava entre as pedras e o calor do sol forjava caráter, paciência e fé. E então, no momento exato, o invisível se fez visível. Uma sarça em chamas, ardendo sem se consumir, rompeu a monotonia do deserto. Ali, Deus se revelou, não como um trovão distante, mas como uma voz íntima que chama pelo nome. Moisés, descalço e tremendo, ouve o chamado que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de uma nação inteira. A missão era clara: libertar os filhos de Israel da opressão egípcia. E ninguém jamais soube onde foi enterrado, não por acaso. Moisés não pertencia à terra, pertencia à eternidade. Seu legado, porém, permanece, não apenas como líder ou profeta, mas como símbolo da jornada humana com Deus, do medo à fé, da fuga à missão, da escravidão à liberdade. Ele ensinou que os desertos são necessários, que o silêncio prepara, que o chamado de Deus transforma homens comuns em gigantes da fé. A história de Moisés não termina com sua morte. Ela continua em cada pessoa que decide obedecer à voz, que chama do meio da sarça, em cada passo de fé dado rumo ao desconhecido, em cada libertação conquistada não pela força do braço, mas pela mão poderosa de Deus. Se este conteúdo te fez refletir pelo menos um instante o quanto Deus é importante na sua vida, então nós, da El Shaddai, alcançamos nosso objetivo e, sendo assim, se sentir no seu coração, deixe seu like e inscreva-se para receber mais conteúdos como este. Fique com Deus e até o próximo vídeo.